Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube. Começando por dois pequenos avisos. O primeiro é a lembrança de que quem quer apoiar aí o canal, aumentar os nossos recursos para a produção dos vídeos, pode se inscrever no Apoia-se, e o Bully vai colocar aí. E o segundo é a lembrança da nossa parceria aí com a Casa do Saber, que vocês podem ter aí o bônus para a inscrição nos cursos, acho que é a inscrição anual, e tem acesso a 260 cursos gravados, né, de vários psicanalistas, filósofos, pensadores, né. E para o nosso encontro de hoje, eu gostaria de sugerir os cursos do Alexandre Patrício, que estão lá na Casa do Saber, e que versam sobre Melanie Klein. Então vamos lá. Arthur Alexandre. Dunker, poderia falar sobre as relações entre Melanie Klein e Lacan? Eu vejo que ela é bem debatida na obra de Lacan, mas não vejo muito mais a obra dela ser estudada a fundo. Acho que sim. Arthur Alexandre, muito bacana o conteúdo. Dunker, poderia falar sobre Melanie Klein? Vejo que ela teve alguma influência no trabalho de Lacan, mas às vezes sinto que hoje não se fala mais muito do seu trabalho. Perfeito. Emily Mendes, Christian, percebi que não tem vídeo sobre Klein aqui no canal. Poderia falar mais sobre ela? Jockey Ackerman, poderia fazer um vídeo sobre Melanie Klein? Hugo Alejandro, professor, parabéns pelo vídeo. Chega a uma conclusão. Que falta faz o contato com Ferenczi, Klein e Winnicott na formação dos analistas lacanianos. Concordo. Elasticidade é fundamental na experiência analítica. Sim, e quando fará um vídeo sobre assim chamada açougueira inspirada, né, ou divina açougueira, né, que é a senhora Klein, Melanie Klein, segundo, né, essa nomeação proposta pelo Lacan. Maiara Andrade, que vídeo magnífico, que aula. E um vídeo sobre a Klein, seria também ótimo, ótimo, ótimo. Bom, gente, então vou tentar fazer o possível, né, com a obra tão vasta, tão interessante, tão intrincada da Melanie Klein, né? E para isso, já adianto, eu vou me apoiar, né, nos textos dela, mas em dois trabalhos de apoio que eu considero muito bons, né? Um da Elisa Maria Ulloa Sintra e do Luiz Cláudio Figueiredo, meu ex-orientador, chamado Melanie Klein, Estilo e Pensamento. Um trabalho bem enxuto, mais recente, contemporâneo, muito, muito bom. E o outro já é o clássico, né, O Mundo e a Obra de Melanie Klein, da Feliz Grosskurt, que fez também uma reconstrução muito detalhada, né, dos debates entre Melanie Klein e Anna Freud. Mas aqui modestamente vamos passar por alguns tópicos, né, dessa grande autora, né, nascida em 1882, né, e que tem uma infância, família judia, o pai era médico, a mãe tinha um pequeno negócio, né, mas que muito cedo Melanie Klein é atravessada por perdas muito significativas, né? Sua irmã Sidonie, depois o seu irmão Emanuel, né? O seu pai vem também a falecer, né? Deixando a mãe numa situação muito, muito difícil, né? De empobrecimento. Ela não consegue cursar a medicina, acaba fazendo um curso de enfermagem, né? Ou algo assim no campo da saúde, né? E se casa, então tem um casamento, vamos dizer assim, não muito rico, né? Tem então dois filhos que vão fazer parte, né, da história da psicanálise, e o Hans porque é o primeiro paciente dela, né? Então nós estamos aí nesses primórdios da psicanálise com crianças, em que os pais conhecidos, né, como no caso do pequeno Hans, eles desenvolviam conversas com crianças, conversas que estavam inspiradas, atravessadas pela psicanálise. Então o Freud atendeu, né, a sua filha, Anna Freud, a Melanie Klein atendeu ou teve essas tais conversas com o Hans. E tem também a Melita, né, depois Melita Schmidberg, casada com Roger Glover, que se torna psicanalista e que curiosamente confronta, né, a mãe e tem também uma série de polêmicas com ela.
Mas a Melanie Klein toma contato com a psicanálise num contexto assim um pouco diferente, né? Tanto pelo seu percurso assim, de classe, né? de origem, quanto pelo momento que ela chega na conversa. Nós estamos aí entre 16 e 18, vamos lembrar, no interior da Primeira Guerra Mundial. Em 18 temos essa conferência tão importante do Freud, né, sobre os caminhos da psicanálise, onde ele declara assim, o interesse que a psicanálise converse mais com o mundo, de que ela esteja disponível para as pessoas em geral, que ela esteja presente nas universidades, né? E nesse momento, portanto, de emergência do que a Elizabeth Danton chama de a Rote Wien, né? A Viena Vermelha. Não é a Viena dos comunistas, é a Viena da social-democracia, né? Da ideia de que todo mundo deve ter acesso à educação, à cultura, à saúde, e que isso deve ser oferecido pelo Estado, como uma obrigação mesmo do Estado, né? E que o Estado ampare e acolha todos os seus cidadãos, não apenas aqueles que trabalham, por exemplo, aqueles que têm um determinado corte censitário. Bom, então é aí que ela entra, se fascina com a psicanálise, faz a sua primeira análise com o Ferenczi em Budapeste, né? E em 1921, o marido é transferido para a Suécia, o casamento não tá muito bom, ela vai para Berlim, né? Onde a gente tem ali a famosa Policlínica de Berlim, que inspirou depois os centros de formação e tratamento psicanalítico mundo afora, que foi fechada pelos nazistas, mas que então Melanie Klein aproveita esse ambiente para fazer sua segunda análise com Karl Abraham, né, que é um expoente já da psicanálise, os discípulos mais próximos do Freud, né, recebeu um dos anéis, participava lá do grupo mais seleto, e que tinha lá suas ideias próprias, né, principalmente ligadas à formação do que a gente poderia chamar assim, de um certo ordenamento da psicopatologia psicanalítica. O Abraham tem uma ideia que vai fazer carreira, vamos dizer assim, que é de ligar as diferentes organizações pulsionais com diferentes modalidades de amor, né, de laço com o outro, de relação com o objeto e de modos de relação com a realidade. Esses três tópicos vão marcar muito o pensamento, né, da Melanie Klein. Como, por exemplo, a fase oral, organização oral vai ser dividida por ele em oral primária e oral secundária, né? E aí ele vai ligar uma delas à dipsomania, o alcoolismo, outra à esquizofrenia. Daí ela vai pegar a fase anal e dizer tem a fase anal primária, que a gente vai associar com a paranoia, a fase anal secundária, que a gente associa com a neurose obsessiva. Daí vem a organização fálica, e daí a gente tem a fálica primária, onde está a fobia, a fálica secundária, onde está a histeria, e aí a gente tem o quê? A fase genital. Fase genital, organização genital, em que tudo isso se integra, né? Em que as pulsões parciais elas vão se soldando, né? E formando então um certo modelo, né, de amar e ser amado, um certo modelo de apreensão da realidade e um certo modelo de relação pulsional, de relação com o prazer, o desprazer, relação com a fantasia. Esse modelo, né, porque no fundo é uma forma de pensar assim psicopatologicamente, ordenadamente, que a gente não encontra ou pelo menos não encontra tão claramente delineada no Freud, né? A psicopatologia freudiana ela é cheia de recomeços, novos recortes, mudanças, introdução de categorias, sei lá, neurose de angústia, que são complementares, mas que não vingam, depois são substituídas por outros. Então o Abraham tem esse grande mérito de ser um organizador, né, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, da psicopatologia, quanto do ponto de vista da formação psicanalítica, né? Ele organizava
a Policlínica de Berlim, então estabelecendo a necessidade da supervisão, a necessidade da análise pessoal, estabelecendo grupos de formação e leitura teóricos mais assim regrados, né? E ele está assim num ponto-chave de institucionalização da psicanálise, que para o Freud não era um grande tema. Ele até assim hesitava, assim, seria necessário ou não se formar uma associação de psicanálise, se seria assim importante. Ele acaba, ou pelo menos essa é uma versão bastante circulante, ele acaba cedendo assim às exigências do Max Eitingon, que era um grande financiador da psicanálise, às exigências da geodispersão da psicanálise. Em 23 ela está ainda com Abraham, em Berlim, né? E depois vai, no contexto da guerra, né? Depois de aí 39, vai emigrar para Londres, onde vai fazer o grosso da sua carreira, né? Onde vai se integrar, então, como membro da Sociedade Internacional de Psicanálise, né? Associação Internacional de Psicanálise, e vai se estabelecer como uma pensadora que forma, né? Escola. Paula Hyman, mais de uma forma ou de outra também Bion, Winnicott, a escola inglesa, vamos dizer assim, ela se desenvolve, se não assim, levando o pensamento de Melanie Klein na frente, né, Joanna Rivière, em oposição a ele, ou então em tentativa de conciliação com ele. A Melanie Klein morre em 1960, né, deixando aí um legado de estudos e trabalhos escritos, né? A gente pode dizer assim, tem duas obras que pela forma já representam assim, uma originalidade kleiniana. A primeira é o relato de um caso de psicose numa criança, né, o caso Dick, que é, vamos dizer assim, inédito. Ela descreve o tratamento de uma condição diagnóstica considerada assim quase inacessível, irreversível, né? Ela atende o Dick entre 29 e 46, né? E publica em 1930 já uma primeira versão desse material que a gente vai falar com mais detalhes. E o segundo ineditismo da Melanie Klein, né, do ponto de vista de obra, é a psicanálise, é a narrativa da análise de uma criança, o caso Richard, né? É um caso, vamos dizer assim, quase que longitudinalmente descrito, em detalhes, sessão a sessão, onde a gente pode ter, então, aí um vivo retrato do que é essa evolução de um tratamento, como ele vai, como ele vem, como ele dá voltas. É um trabalho muito, muito bonito e até exaustivo. Do ponto de vista clínico, né, a grande novidade trazida pela Melanie Klein é um certo modelo, um certo entendimento, inclusive justificado, né, de que a gente pode atender crianças, né? Bom, mas em que termos? Né? As crianças, a gente traz as crianças, põe na sala e tal. Em 1927, a Anna Freud, filha do Freud, já está lá em Londres também, né? Vai chegar em Londres um pouco depois, melhor dizendo, e publica o tratamento psicanalítico das crianças, né? E nesse trabalho, que assim, dá um pouco assim, de continuidade para o ego e os mecanismos de defesa, a Anna Freud argumenta que a psicanálise com as crianças devia ser um pouco assim combinada, né? Um exercício meio híbrido entre educação e psicanálise propriamente dita. Porque nesse momento, então, com crianças assim pequenas, a separação entre a realidade e a fantasia não está muito, muito bem posta. De tal maneira que, assim, o pai, a mãe, os familiares, os cuidadores que habitam o mundo de fantasia não estão muito discriminados daqueles, vamos dizer assim, com quem a criança está efetiva e realmente vivendo. Vocês lembram que para a psicanálise importa muito a experiência, mas, sobretudo, como ela é elaborada, como ela é incorporada, como ela é introjetada. Né? Esse grande conceito do Ferenczi que a Melanie Klein vai pegar e dizer, opa, isso é muito importante, como é que acontece a introjeção, e quando acontece a introjeção, como que a introjeção cria um dispositivo de simbolização próprio,
né, que o Freud talvez reconheceu, mas não percebeu a extensão. Bom, então a Ana Freud argumentava que havia esse emparelhamento entre as figuras parentais da realidade e da fantasia, então a gente devia, ao mesmo tempo, educar, criar, cuidar e analisar. A experiência do tratamento teria essa ambiguidade. A Melanie Klein, já em 1930, responde que não. Não é isso. E não é isso pelo seguinte, porque a Ana Freud está errando em 2 pontos. Né? O primeiro é de que ela situa muito tarde essa conflitiva, né, entre os pais da realidade e os pais da fantasia. Né? Por quê? Porque ela situa muito tarde a formação do eu. Então ela vai recuar, né, a formação do eu para os primeiros momentos, para os primeiros meses de vida, né, vai pontuar que já nesses primeiros momentos você tem angústias decisivas, né, entendendo angústia como a expressão subjetiva desses tais conflitos. Então eles não começam tão tarde, né, eles não começam. Vamos pensar ali naquela indicação do Freud sobre o complexo de Édipo, por volta dos 5 anos. Eles já estão presentes lá no começo. E isso explica, então, a entrada e o interesse por um conjunto de fenômenos os quais a psicanálise não tinha focado tanto assim, que é a experiência do bebê, né? A experiência de como acontece o desmame, por exemplo. O Freud tinha conjecturas, tinha observações clínicas, mas a Melanie Klein vai lá e por que ela precisa fazer isso? Porque ela recuou o ponto de formação do eu e ela associou a formação do eu a justamente um certo tratamento da angústia, um tratamento primitivo da angústia. Esse tratamento primitivo, portanto, vai ter uma relação com a pulsão de morte, né, com a quantidade, com a intensidade, com a incidência da pulsão de morte, que no entender dela estava assim um pouco como uma disposição dada, como cartas que você recebe ali na origem. O segundo ponto diz respeito para Ana Freud, a criança não possuía assim os recursos expressivos, né? A possibilidade de falar em termos de associação livre, em termos de simbolização, em termos de, vamos dizer assim, laço de transferência de fato com o analista. Né? A criança não faz verdadeiramente transferência, ela faz identificação. Seria uma outra coisa. Melanie Klein, porque recua, né, a formação do eu, ela vai dizer, não, peraí, a gente também tem fantasias muito primitivas. E estas fantasias se expressam, né, articulam a pulsão desde sempre. Então, no tratamento, a transferência está dada. E mais, ela está dada de uma forma mais intensa, mais abrupta e que demanda a interpretação mais rápido do que na clínica com adultos. Inverte, né, aquilo que seria assim, o procedimento clínico mais intuitivo para o acolhimento das crianças. Com isso, ela vai dizer assim, as crianças têm essa possibilidade de fazer transferência, mas a gente pode imaginar que elas têm uma espécie de linguagem mais acessível, né, ou de linguagem equivalente da associação livre. Isso é uma intuição simples e muito poderosa. As crianças brincam. As crianças brincam e no seu brincar, elas falam. Esse brincar tem estrutura de linguagem, esse brincar tem estrutura de transferência, porque elas brincam com o outro. E se o outro for assim suficientemente acolhedor, mais ou menos neutro, e puder assim estar atento, né, à criança e o que está acontecendo com ela nesse universo principalmente projetivo, né, introjeção, agora ela vai dizer, olha, a transferência nas crianças ela é assim mais intensa porque ela contém altos graus de projeção. Né? O que é a projeção? Eu estou falando de você, mas no fundo estou falando de mim. Eu estou me dirigindo a você, mas eu estou falando profundamente de mim. Daí também uma concepção da interpretação e da transferência na Melanie Klein, que vai ter com uma grande ênfase no hinc et nunc, como diz o Lacan, né? No aqui e agora. A transferência ela tem que ser acolhida no aqui e agora, ela está sempre presente, portanto, na escuta do analista, há sempre uma tradução na transferência de tudo o que o paciente fala, diz, faz, percebe, etc. Essa é uma ideia, né, um conjunto de ideias que vão ser perfeitamente acolhidas pelo Lacan.
Mas junto com essas ideias vão vir problemas. Problemas que são, assim, problemas reais em termos de metapsicologia da psicanálise. O que a gente tem como, assim, o guarda-chuva mais extenso? São as nossas relações de objeto, né? Projeção, introjeção. Melanie Klein vai introduzir um conceito novo ainda, que é a identificação projetiva. Porque clínica com crianças, né? Eu me identifico, mas eu me identifico projetando, né, em você aquilo que eu não consigo elaborar em mim. É simples, né? Aquilo que eu nego em mim, aquilo que eu não suporto em mim, aqueles afetos que estão ali acontecendo naquela hora, quase virando angústia ou expostos na forma de angústia, eu lanço eles para você. E isso acontece principalmente no registro, assim, da agressividade. Ou a gente, então, vai radicalizar essa ideia, né, que dá origem a todo um conjunto de teóricos e de clínicos dentro da psicanálise, que são chamados, né, teóricos da relação de objeto, né? Ou a gente vai ficar com a alternativa, naquele momento, disponível, que é os teóricos da angústia, da pulsão, da ideia de que você tem, assim, um sistema que é primariamente ligado ao quantitativo e não ao relacional. O quantitativo e suas defesas, né? O quantitativo e o recalque, a racionalização, a cisão, a projeção, a identificação, né? Vejam só, todos esses processos, eles seriam, assim, mecanismos de defesa do quê? Do eu. O eu está se protegendo. Né? Mas o que ele está se protegendo? Por quê? Porque dentro dele e a partir de fora emergem, então, excessos pulsionais que ele precisa elaborar. Né? Ou seja, mas esses excessos, eles estão, em alguma medida, entendidos de forma pré-relacional. Então a gente tem dois modelos aqui de subjetividade. Um modelo que é, assim, baseado no quimismo mental, né? Quer dizer, a subjetividade é um caldeirão, a gente põe coisas, tira coisas, a gente observa reações químicas, a gente intensifica ou inibe, mas é tudo um caldeirão atômico, né? Que se relaciona com outros caldeirões. Né? Tudo bem, mas ele por si só, né, na sua formação, então, enquanto aparelho psíquico, enquanto ego e etc., pode ser compreendido. O outro modelo, o modelo mais kleiniano, que está sendo introduzido aqui, é o que a gente pode chamar de subjetividade compartilhada. O começo, ele não é um eu distinto, separado, um indivíduo, e ele é confusão, ele é mistura, ele é subjetividade interpenetrada. Né? Daí toda essa gramática dos processos simbióticos, dos processos de confusão mental, de indiscriminação, uma palavra kleiniana por excelência, né? Entre eu e o outro. Né? Por quê? Porque isso é uma conquista. Né? Quando eu consigo me separar, olha só, um ponto-chave vai reaparecer lá no Lacan. Quando eu consigo me separar simbolicamente, é porque eu já estou avançando aí no meu processo de constituição subjetiva. E é um processo pensado de uma maneira diferente da Melanie Klein e também diferente do Lacan, né? Porque não está baseado em grandes cortes, né? Em que você tem emergência de novas estruturas que são, assim, como que supervenientes, ou seja, elas criam novas regras, novas leis que não se reduzem ao estado do sistema, né, ao estado anterior do sistema, mas há uma espécie de cromatismo na subjetividade. Então, um pouco como Vallon, né? Um pouco assim como as crises, os obstáculos, as angústias, elas geram uma espécie de confusão, de retorno a estados anteriores de indiferenciação. E isso é permanente, né? Isso é permanente. Então você tem avanços e você tem recuos. Isso vai implicar também um modelo de psicopatologia diferente do Lacan e diferente da Ana Freud. Para Ana Freud, as psicopatologias se ordenam mais ou menos conforme, assim, a excelência na simbolização, das mais frágeis para as mais assim, intelectualmente identificadas com a ciência. Para o Lacan, a gente tem estruturas que são mais ou menos estáveis,
baseadas basicamente nas formas de negação do desejo e da simbolização como negação. E para Melanie Klein a gente tem um outro eixo de consideração da psicopatologia, que é o eixo não da neurose e psicose, mas é o eixo da mania, depressão, é o eixo dos afetos. Então a gente tem aí, assim como os afetos são contínuos, né, como as cores, são contínuos, vai passando de um para outro e volta para o anterior, e se misturam, a gente tem então esse eixo que vai ser caracterizado na Melanie Klein por duas posições. Aí sim a gente pode falar numa aproximação com a ideia de estrutura, com duas posições que se alternam, mas também que se conquistam ao longo da constituição do eu, da realidade e do símbolo. Três coisas cruzadas, emparelhadas aí na Melanie Klein. Então, quando a gente tem a organização, vamos chamar assim, esquizoparanoide, né, a gente vai ter um processo de clivagem, né, de divisão interna, né, em que a criança, diante da angústia interno-externa, vejam só essa ligação aí que a Melanie Klein faz, com o conceito de fantasia dela é crucial para essa correlação entre o intrasubjetivo e o intersubjetivo. Quando isso aparece e o eu não tem condições de elaborar simbolicamente essa angústia, o eu se cinde, splitting. Ela se separa, né? Ela vira dois. E essa duplicação do eu, corresponde a uma duplicação do objeto. Então aí vai nascer esses dois conceitos bastante conhecidos da Melanie Klein, que é o seio bom e o seio mau. O seio bom não é um e outro, mas é aquele que aparece como fonte de prazer, saciamento, segurança, amor, aquele que confere esse apoio entre nutrição e satisfação, né? O seio bom. E o seio mau é aquele que não vem, é aquele que não está, é aquele que está ausente. E aquele que leva a criança a se perguntar por que ela não vem. Tem lá a alucinação primária, descrita, né, pelo Freud, mas incrementada pela Melanie Klein. A criança alucina o seio, mas ela alucina o seio e daí o seio não vem, ela grita, daí aparece a mãe, daí a mãe dá o seio, mas o seio que a mãe dá não é aquele que a criança alucinou e não é aquele que ela teve em primeiro lugar. Portanto, há sempre nesse seio que chega já uma divisão entre o que ela consegue atualizar de satisfação e prazer e o que ela vai se identificar com o desprazer e com uma espécie de ressentimento básico. A Melanie Klein vai observar os bebês. Daí vem aí a Esther Bick, né, essa grande observadora de crianças, né, lá da Tavistock. Ela vai observar a criança e ela vai dizer assim, olha, tem muitos casos em que você deixa a criança chorando muito e daí quando a mãe vem, ela não quer o seio, ela está com fome, mas ela não quer. Como se houvesse uma espécie de ressentimento primário na criança, que diz assim, agora que você me fez criar essa divisão, você fica, vamos dizer assim, indiferente a mim. Eu não me interesso mais por você. Eu quero destruir você como eu interpreto que você quer me destruir ali naquele primeiro momento em que você não estava presente, em que você não estava unificada, em que você não correspondeu à minha expectativa e à minha fantasia. Então, isso gera então um movimento de cindir, né, esquizo, paranoide, ser perseguido. Estou sendo perseguido por esse objeto mal que eu criei, mas que eu não reconheço que eu criei. Daí vem a ideia da projeção. Estou sendo perseguido pelas minhas próprias projeções, que eu não reconheço como tais e que me vêm dessa separação primária, esquizo-paranoia, né? Que é um dos eixos, né, da psicopatologia. Contra esse eixo, ela vai dizer assim, ao longo do processo de formação do eu e de transformação das relações de objeto, o que o eu acaba conquistando? Né? Possibilidade de incorporar, né, os traços bons e maus do seio
organizando uma unidade do objeto e separando esse objeto do eu, que recebe por sua vez, que conquista por sua vez uma nova unidade. Então todo o problema é como se sai da fragmentação, da divisão, da descontinuidade e cria um outro que é um outro. Ou seja, eu posso perceber o outro como um outro real, né? Que pode ser bom, que pode ser mal, que pode me fazer coisas que eu não gosto, mas ela está fazendo isso a partir de uma certa exterioridade, e não como um fantoche, um replicante das minhas próprias emoções agressivas, mal resolvidas, né? Mal integradas, é a palavra-chave aí. Então, para fazer esse passo, o que eu preciso? Um tipo de luto. Um tipo de, assim, reconhecimento de que aquele objeto lá do começo foi perdido. E que o que a minha fantasia me dá é justamente uma fantasia, ou seja, uma restituição imaginária de um objeto real que você foi. Olha aí o seminário 4 do Lacan, né? Ele está dialogando com isso. E ele está, no fundo, tomando uma posição meio esguia. Assim. A Melanie Klein tem total razão aqui. Inclusive, lá no seminário 1, eu mostrei como a Melanie Klein foi brilhante no caso Dick, porque ela percebeu, né, que aquela criança que estava totalmente privada, que estava totalmente desorganizada, podia se organizar simbolicamente a partir das palavras que ela punha no Dick. Olha lá, as palavras que ela injetava no Dick. Vamos fazer então um pequeno parênteses para falar desse caso, né? Uma criança muito pequena que falava muito pouco, né? O lobo exprimia assim gritos, entra na sala da Melanie Klein e fica batendo o trenzinho, né, no chão, no outro trem, e ele estava basicamente alienado, né, do seu contato com o outro. Tanto que ele recebe um diagnóstico muito precoce de esquizofrenia. E a Melanie Klein, então, começa na sua prática, né? Olha lá, tinha um trenzinho, ludoterapia. Na sua prática de escuta das crianças, ela começa a traduzir esses gestos, né? Então você está batendo o trenzinho no chão. Bom, isso você está tentando colocar de novo o trem dentro da barriga da sua mãe, colocar o Dick dentro da barriga da sua mãe. Agora você está batendo um trem contra o outro, você está falando que não gostou quando chegou o seu irmão. E na medida que ela vai fazendo essas interpretações, o que é próprio não só do estilo, mas da teoria clínica que a gente viu, né? Transferência precoce, fantasias atualizadas precocemente, angústias precoces e interpretação precoce também. Ela recebe o Dick e começa a falar com o Dick, né? Começa a ver sentido naquilo que outros diriam: isso aqui é um comportamento errático, isso aqui ela está falando consigo, talvez hoje alguém dissesse ela está no estado de autismo, né? Então eu não tenho contato com ele. A Melanie Klein vai lá e inventa uma maneira de criar esse contato, valoriza o Lacan, pelas palavras, né? E a partir das palavras, ela parece ascender a um nível de simbolização que separa, então, melhor a realidade, né, da fantasia, o eu do outro. E o Dick vai melhorando, conforme a Melanie Klein se aplica, né, nesse longo tratamento. Então a gente tem aí um modelo, né, dessa ideia da esquizoparanoia, né, e do outro lado da formação do símbolo como rumo, né, como caminho, como processo que passa então pelo luto, né, mas que chega numa depressão. Depressão aqui não tem nada a ver com o que a gente modernamente chama de depressão, que todo mundo sofre, que todo mundo tem. Na verdade, seria quase que o contrário, né? Aquele deprimido clínico, né? Aquele deprimido que toma antidepressivos, etc., crônico, ele não consegue fazer justamente a depressão no sentido da posição depressiva. Ele não consegue perder, né? Ele pseudo-perde, né? Ele perde, mas ainda continua preso, por exemplo, a um grande tema na Melanie Klein, que é esse objeto cindido entre o seio bom e o seio mal. O que vai acontecer com o seio bom? Ele vai ser idealizado. Então ele começa a ficar hiperpotente, ele começa a ficar hiperprotetor, ele começa a ficar, vamos dizer assim, uma espécie de super, capaz de super amar
a criança. E isso produz efeitos relacionais desastrosos. Né? Porque nenhum objeto que se apareça, né, objeto quer dizer outra pessoa, vai estar à altura dessa idealização, o que confirma, né, e realimenta o funcionamento esquizoparanoide e as identificações projetivas. Contenda entre Melanie Klein e Anna Freud vai tomar anos, décadas, vai dividir o movimento psicanalítico, vai dividir a Sociedade Britânica de Psicanálise em 3 grupos, né? O grupo kleiniano, o grupo da Anna Freud e o middle group, né? O grupo dos independentes, que tentavam fazer alguma composição entre essas duas que foram assim dobrando a aposta, e uma tinha o pai Freud atrás de si, a outra tinha brilhantes e jovens pesquisadoras atrás dela, e essa polêmica, né? E ela atravessa a guerra até o ponto, né, daquelas anedotas em que um dia as duas estão brigando e começam a cair as bombas sobre Londres, e o Winnicott tem que intervir, a dizer, calma gente, vocês estão brigando aí, tem a fantasia, tem os conceitos, mas olha só, o mundo está caindo sobre nossa cabeça. Nos seus momentos, então, mais maduros, né, a gente vai ter esses trabalhos de 46 de 46 a 63, né, reunidos em Inveja e Gratidão, né, temas que, de certa forma, pararam um pouco de circular aí na psicanálise. Teoria psicanalítica da Melanie Klein é uma resposta a essa simplificação que às vezes a gente escuta por aí sobre o que o Freud teria dito sobre a inveja do pênis. Ah, inveja do pênis, então as mulheres têm inveja do homem. Não, isso é dito sem a complexidade que Melanie Klein vai introduzir no conceito de inveja, né, quer dizer, tematização desse afeto, e que vai derrogar, que vai criticar o uso que o Freud faz, né, simples no entender dela, né, do penis night como inveja do pênis. Né. Então aqui a gente tem um outro afeto, né, muito importante na clínica kleiniana, que é a gratidão. Né. Então o neurótico por definição, um ingrato. Né, aquela que não consegue receber e, portanto, não consegue dar. E a gente tem uma teoria do amor, né, sendo desenvolvida, e que decorre dos trabalhos iniciais da Melanie Klein, né, que foram reunidos aqui de 21 a 45 em Amor, Culpa e Reparação. Né? Outro conceito sensacional, pouco desenvolvido. Lacan quase não falou sobre isso, me parece assim, da mais alta importância para a gente entender como é que a psicanálise funciona, por que às vezes dá certo, às vezes não dá, o que a gente tem que fazer. Né? A gente tem que fazer reparação. Essa resposta da Melanie Klein, reparação por quê? Porque você agrediu objetos, porque as suas fantasias fragmentaram o outro, porque há impulsos agressivos, porque há pulsão de morte. Ou seja, tudo isso que a gente pode dizer, esse caldeirão venenoso, ela vai dizer, é possível reconstruir, é possível refazer, mas para isso tem que haver integração do eu, diferenciação do objeto, reunião do objeto e então reparação, conserto. Né? Que é o que a culpa não permite fazer. A culpa, seja a culpa de si, seja a culpa do outro, ela interfere nesse processo de reparação. Isso a gente tem até sinalizado e insistido, né? Quer dizer, a nossa cultura contemporânea, o Brasil, é muita culpa, é muita sua culpa, minha culpa, quem é que não fez, muita idealização, pouca reparação. Pouco deslocamento para mais além da culpa, que é esse trabalho então de reparação. Veja como a gente fala disso na tematização política, né? Quer dizer, os desaparecidos, as vítimas de violência do Estado, o que a gente quer? Né? O racismo, a opressão de gênero, o que a gente quer? A gente quer reparação, a gente não quer culpa, a gente não quer reinversão de agressividade, a gente não quer simetria, né, vamos dizer assim, dos afetos projetivos e identificatórios. Como é que a gente supera isso? Passando da projeção, né, quer dizer, é o outro, é sempre o outro, é você o culpado, para a introjeção. Traduzindo no esquema lacaniano, isso é parecido com qual é a parte que te cabe nesse latifúndio?
Quer dizer, de que forma você está concorrendo para que o mundo permaneça como está, para se apresente a você como em ruínas? Né? Que você tem a ver com isso? Né? Quem não entende a diferença de culpa, implicação e reparação, mas está culpando a vítima. Não é verdade. Tem que ler Melanie Klein para sair dessa pequenez teórica e prática. Bom, aí a gente poderia falar de como os trabalhos da Melanie Klein sobre a formação do super-eu, a partir, né, dos estados esquizoides, pouco estudados pelos lacanianos, né? Nesse meu livro aí sobre o luto, eu tentei mostrar isso. Olha, tem uma estrutura aqui que a gente não pensa muito bem, né? Que são as estruturas melancólicas. Por que a gente não pensa muito bem? Porque para pensá-las a gente precisaria entender um pouco melhor esses processos nos quais a Melanie Klein passou, né, assim, a sua boa parte da sua carreira, da sua vida, né, que são os processos de dissociação. Não. Dissociar não é recalcar, dissociar não é negar, dissociar é outra coisa e que tem que ver então com a formação desse superego precoce. Lembra que ela adiantou a formação do eu? Ela também vai adiantar a formação do supereu, falando do supereu materno, arcaico, feroz, que o Lacan vai chamar de a mãe jacaré. A mãe que está com o bebê na sua boca pergunta para o bebê, né? O que eu vou fazer agora? Vou te morder ou vou te largar? Se você adivinhar o que eu faço, eu te solto. Mas para adivinhar o que a mãe jacaré vai fazer, você tem que fazer alguma coisa. E, bom, ela tem sempre razão, né? Esse o superego materno infernal, né? Que a Melanie Klein descreveu com muita precisão. Então tá aí um recorte, uma introdução bastante sistemática, né? Tem várias outras coisas, os casos, né, que a gente não passou, da Erna, onde ela descobre as defesas maníacas, outra ideia que eu não escuto mais, né? As pessoas que se defendem, né, fazendo coisas, como tem defesa maníaca por aí, né? Mas a gente esqueceu um pouco do conceito, né? O caso do Richard a gente já falou, né? Mas enfim, a Melanie Klein, ela é assim, mão na massa, né? O que ela tem de Fritz, né? Rita, o que ela tem de casos e como ela pensa clinicamente a partir dos casos é algo que a gente precisaria revalorizar, retomar, relembrar. Então, abraço depressivo, canoa de Aqueronta. Ela vai assim mediando pelo rio, de um lado esquizo, do outro lado paranoide. Mas existe um caminho integrativo, existe um caminho de reparação. É isso aí. Inscreva-se no canal, aperte aqui no Aqueronta Movebo e vamos em frente.